E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje você vai começar a compreender em uma série de 3 vídeos a anatomia, a fisiologia e a embriologia do sistema circulatório. E neste vídeo você vai começar a compreender as funções e a divisão anatômica do sistema circulatório. Se você nasceu por volta da década de 80 ou 90, deve se lembrar desse filme aqui, ó. Esse clássico filme de Indiana Jones mostra um sacerdote do mal, ao realizar um sacrifício humano, abre o peito de uma vítima e retira o coração dela ainda pulsando. Esse ato ele não foi imaginado e nem pensado pelos roteiristas de Hollywood, mas foi copiado de civilizações antigas como a dos astecas, por exemplo, que durante muito tempo demonstraram essas práticas horríveis em pinturas e esculturas, como a que você consegue observar aqui na imagem ao lado. O coração, de fato, tem sido objeto de fascínio, de estudo por muitos séculos, mas como esse potente músculo que chega a bombear cerca de 7.200 litros de sangue por dia, consegue continuar batendo mesmo fora do corpo? Para responder essa pergunta, primeiro nós vamos considerar o papel do coração no sistema circulatório e descrever suas funções. De uma forma extremamente simplista, o sistema circulatório é constituído por um conjunto de vasos, que são os vasos sanguíneos, repletos internamente por um líquido, que é o sangue, conectados a uma bomba, que seria o coração. O coração é uma bomba muscular oca que, ao contrair-se, leva sangue para todas as partes do nosso corpo através de um sistema fechado. A própria pressão, que é gerada pelos batimentos cardíacos, é responsável pela fluidez do sangue no interior dos vasos. O sistema circulatório ele coleta no intestino os nutrientes e o oxigênio nos pulmões e leva para todas as células do nosso corpo uma série de substâncias como glicose, como aminoácidos, fatores de crescimento. Além disso, o sistema circulatório é também responsável pela comunicação célula a célula e também pela defesa do nosso corpo contra agentes invasores. Em termos funcionais, o sistema circulatório apresenta muitas funções, como eu caracterizei anteriormente. No entanto, a função básica do sistema circulatório, sem dúvida alguma, é o transporte de substâncias através do sangue. Segundo alguns autores, essas substâncias podem ser classificadas em 3 tipos. A primeira delas são substâncias que entram no sistema circulatório a partir do ambiente externo, como, por exemplo, os nutrientes, água e também gases. Além disso, essas substâncias podem ser classificadas como sendo de comunicação entre uma célula e outra, como hormônios, por exemplo, que são produzidos por uma glândula endócrina e esse produto é secretado para dentro do vaso sanguíneo. E além disso, essa substância também pode ser uma substância que precisa ser eliminada para fora do corpo. Essa tabela ajuda a gente a compreender os tipos de substâncias que são transportadas pelo sangue. Então, essas substâncias podem ser classificadas em materiais que entram no corpo, em materiais transportados de célula a célula e materiais que saem do corpo. Em relação aos materiais que entram no corpo, como o oxigênio e os nutrientes, por exemplo, eles são originados, no caso do oxigênio nos pulmões e do nutriente e da água no trato gastrointestinal. E o objetivo do sangue é levar oxigênio e nutrientes e água para todas as células. Além disso, resíduos metabólicos que são originados em algumas células do nosso corpo são levados para serem processados no fígado. Além disso, hormônios são produtos de células endócrinas, como a melatonina, por exemplo. É um hormônio produzido pela glândula pineal e vai agir nas células-alvo através do sangue. Além disso, células do sistema imunológico produzem uma grande quantidade de substâncias e fatores que são indispensáveis para a defesa do nosso corpo e está disponível para qualquer célula que precise deles. Além disso, nutrientes que são armazenados no fígado e também no tecido adiposo,
que devem ser encaminhados para todas as células, como a própria glicose. E, finalmente, os materiais que saem do corpo, como os resíduos metabólicos, que são provenientes de todas as células do nosso corpo, que metabolizam diversos tipos de substâncias e são levados para os rins para compor, portanto, a nossa urina. E o dióxido de carbono, que é produzido em todas as células pelo metabolismo da glicose e que precisa ser levado até os pulmões a fim de ser eliminado para fora do nosso corpo. Agora você vai compreender a anatomia das estruturas ou dos órgãos que compõem o sistema circulatório. Vamos começar com o coração. O coração é um órgão muscular oco que anatomicamente está localizado na cavidade torácica e não deve ser maior que um punho fechado. Observe na imagem que ele é semelhante a um triângulo e observe que o seu ápice pontiagudo está voltado para baixo e para o lado esquerdo do corpo, enquanto que a sua base, mais larga, está posterior ao osso externo. Nessa outra imagem, você consegue observar que o coração está localizado na parte ventral da cavidade torácica, entre os pulmões, e observe que o seu ápice repousa sobre o músculo diafragma. Agora, nós vamos começar a estudar a anatomia do coração de fora para dentro. Observe nessa imagem que o coração ele é envolvido por um saco fino e praticamente transparente, denominado de pericárdio, e que o coração é formado basicamente por 3 camadas: o epicárdio, o miocárdio e o endocárdio. Se eu pegar um pedaço dessa imagem e aumentá-la, nós vamos ver o pericárdio como sendo uma estrutura que protege e delimita o coração na região de mediastino. E observe também que esse pericárdio ele vai ser subdividido em 2 regiões importantes, que é o pericárdio visceral e o pericárdio fibroso. O pericárdio fibroso é mais externo, inelástico e extremamente resistente. É constituído basicamente por tecido conjuntivo denso não modelado, enquanto que o pericárdio visceral está em contato mais íntimo com o tecido muscular cardíaco e é formado por membranas extremamente finas e delicadas. Observe aqui na imagem, eu subdividi o pericárdio seroso em 2 lâminas. A lâmina que está em contato com o pericárdio fibroso, também chamada de lâmina parietal, e a lâmina que está em contato com o tecido muscular e que forma o epicárdio, que nós conhecemos como lâmina visceral. Observe que existe um espaço entre essas 2 lâminas que formam o pericárdio seroso e esse espaço internamente contém um líquido lubrificante. Esse líquido é chamado de líquido pericárdio e é secretado pelas células pericárdicas e que terá como função reduzir o atrito entre essas membranas enquanto o coração se move. O espaço que contém os poucos milímetros de líquido pericárdico é chamado de cavidade do pericárdio. Como nós vimos anteriormente, o músculo cardíaco é formado pelo epicárdio, pelo miocárdio e pelo endocárdio. Na ordem, o epicárdio é a estratificação mais externa do coração, o miocárdio é o estrato mais interno e também mais espesso, como você consegue observar na imagem, e o endocárdio é a camada mais interna do coração. Em relação ao epicárdio, observe que ele é o próprio folheto visceral do pericárdio e serve de apoio para uma camada de tecido epitelial pavimentoso simples, que é o mesotélio, que cobre externamente todo o coração. Dessa forma, o epicárdio é formado por 2 membranas, uma que é a lâmina visceral e a outra que é o mesotélio. Essas 2 fotomicografias revelam um pouco mais da microarquitetura do tecido cardíaco. Nessa primeira fotomicografia, corada com hematoxilina e eosina, é possível observar a região de miocárdio fortemente corada com eosina, contendo fibras musculares, enquanto que na região mais externa é possível observar o epicárdio. Portanto, aqui a gente consegue observar toda a extensão do epicárdio e logo mais abaixo a região
longa e extensa do miocárdio. Na segunda fotomicrografia, é possível observar o epicárdio em maior aumento. Observe que o epicárdio é formado por um tecido conjuntivo denso, apoiado sobre a camada subepicárdica. E veja que essa camada é repleta de células adiposas, formando, portanto, um tecido adiposo unilocular. Observe nessa primeira imagem a extensão desse tecido adiposo, que contém grandes e pequenos vasos sanguíneos. Além disso, observe que a camada mais superficial do epicárdio é constituída por um mesotélio. Veja que o tecido epitelial de revestimento é constituído por células epiteliais achatadas. A ponta das setas está apontando para o núcleo dessas células. Além do epicárdio, o coração é formado também pelo miocárdio, como você consegue observar aqui, é a camada intermediária. Essa estrutura muscular é responsável pela ação do bombeamento do coração e é composta de tecido muscular cardíaco, formando aproximadamente 95% da parede do coração. E, finalmente, a última camada do coração, que é o endocárdio, é a camada mais interna e extremamente delgada e é formada basicamente por um endotélio sobreposto a uma camada de tecido conjuntivo que reveste todas as câmaras do coração e também as válvulas cardíacas. Ainda em relação ao estudo do coração, é possível observar nessa imagem que o coração é formado basicamente por 4 câmaras. 2 câmaras estão localizadas na porção superior do coração, enquanto que 2 compartimentos estão localizados na parte inferior do coração. As estruturas superiores são chamadas de receptoras e são denominadas de átrios. Então, eu vou ter aqui um átrio direito e um átrio esquerdo. Enquanto que as estruturas ou as câmaras inferiores são chamadas de câmaras de bombeamento, também denominadas de ventrículos. E eu também vou ter um ventrículo direito e um ventrículo esquerdo. O lado direito do coração forma a bomba pulmonar. Ela é mais fraca. Essa bomba pulmonar movimenta o sangue desoxigenado, ou seja, rico em dióxido de carbono e pobre em oxigênio, pelos vasos sanguíneos até os pulmões. Enquanto que a bomba esquerda é uma bomba mais forte, também denominada de bomba sistêmica, e ela tem como função levar o sangue rico em oxigênio para todo o sistema corporal. Nessa outra imagem, você consegue observar que na face anterior de cada átrio encontra-se uma estrutura em forma de um saco, denominada de aurícula. Ela foi denominada dessa forma por conta da sua semelhança com a orelha de um cão. Cada aurícula aumenta um pouco a capacidade do átrio, tanto do direito como do esquerdo, de modo que esse consegue armazenar um volume maior de sangue. Agora, você vai começar a entender um ponto importante dessa aula, que é a estrutura anatômica das câmaras que contém o coração. Então, a gente vai estudar um pouco mais a fundo os átrios e os ventrículos e as válvulas que estão formando o coração. Vamos começar o estudo das câmaras a partir da margem direita do coração, que é formado tanto pelo átrio direito como pelo ventrículo direito, que você consegue observar aqui mais embaixo. O átrio direito é formado por paredes não muito espessas e não deve ser superior a 3 milímetros de espessura. Observe que se comunica com o átrio direito as veias cavas, tanto superior como inferior, e é através dela que o sangue venoso, proveniente tanto da parte de cima do corpo como da parte mais inferior, chega ao coração. Além disso, embora a imagem não mostre, as veias coronárias também se comunica com a região de átrio direito através do seio coronário. Portanto, o átrio direito recebe sangue proveniente tanto da veia cava superior, da veia cava inferior e também das veias coronárias. Além disso, nessa outra imagem, você consegue observar que o átrio direito ele se comunica com o átrio esquerdo
através de um septo chamado de interatrial. E quando a gente analisa esse septo interatrial, e inclusive eu tenho até uma imagem legal para a gente observar isso aqui, é possível a gente observar uma fossa que nós chamamos de fossa oval. Essa fossa oval é um resquício do forame oval, que é uma abertura no septo interatrial do coração fetal, que direciona o sangue do átrio direito para o átrio esquerdo, a fim de desviá-lo dos pulmões fetais que ainda não estão operacionais. Nessa imagem, você consegue observar a diferença da circulação fetal para a circulação após o nascimento. Aqui, na circulação fetal, você consegue observar, deixa eu só aumentar essa imagem em tamanho, você consegue observar que o sangue proveniente do átrio direito, ele passa para o átrio esquerdo e não alcança os pulmões que não estão ativos ainda. Neste caso, da circulação fetal, as trocas gasosas acontecem a nível de placenta. No entanto, no indivíduo após o nascimento, observe que do átrio direito, o sangue é empurrado para o ventrículo direito e então deverá chegar aos pulmões pelo tronco pulmonar. E então nos pulmões vai acontecer o processo de hematose, que é a troca de CO2 por oxigênio. E então vai ser devolvido novamente ao coração através de veias pulmonares. Em um outro momento a gente discute a circulação em humanos. Aqui é importante só a gente mostrar que, em termos anatômicos, essa fossa oval ela é um resquício do forame oval que permite que o sangue venoso passe de um átrio para outro sem chegar aos pulmões durante o desenvolvimento fetal. Além disso, nessa outra imagem, a gente consegue observar que o sangue venoso proveniente das veias cava e também do seio coronário é empurrado para o ventrículo direito, que forma a outra margem do coração. E observe que entre o átrio direito e o ventrículo direito existe a válvula átrio-ventricular direita, também chamada de tricúspide. Essa válvula ela vai regular a passagem do sangue em uma única direção, que é do átrio direito para o ventrículo direito. Já o ventrículo direito apresenta camada muscular mais espessa do que o átrio direito e deve medir em média cerca de 5 milímetros de espessura. Observe que o interior do ventrículo é extremamente diferente do interior do átrio direito. Observe que os ventrículos apresentam no seu interior uma série de cristas formadas por feixes elevados de fibras musculares que nós chamamos de trabéculas cárneas. As trabéculas cárneas podem ser visualizadas nessa imagem. Além disso, observe que as válvulas da válvula átrio-ventricular direita estão conectadas a diversos tipos de cordões que nós conhecemos como cordas tendinhas. Essas cordas tendinhas, por sua vez, estão conectadas às trabéculas cárneas em estruturas que nós chamamos de músculos papilares. Nessa imagem, você consegue observar em cadáver as paredes do ventrículo direito e aqui você consegue observar as válvulas da válvula átrio-ventricular direita se ligando a cordas tendinhas e estas conectadas aos músculos papilares que estão presentes nas paredes do ventrículo direito. Internamente, o ventrículo direito é separado do ventrículo esquerdo através do septo interventricular. O sangue venoso passa do ventrículo direito pela válvula do tronco pulmonar para um grande vaso, que é o tronco pulmonar, que vocês conseguem observar aqui em azul, que se divide nas artérias pulmonares tanto direita como também esquerda, que transportam o sangue para os pulmões. As artérias sempre levam o sangue para longe do coração. O átrio esquerdo forma a maior base do coração, recebendo sangue proveniente dos pulmões através de 4 veias pulmonares, que você consegue observar aqui em vermelho.
Lembre que as veias sempre chegam ao coração. O sangue, agora arterial, passa do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo através de uma válvula chamada de bicúspide ou mitral, também chamada de válvula atrioventricular esquerda. E, finalmente, o ventrículo esquerdo, que é a parte mais espessa do coração, que pode variar em média de até 15 milímetros de espessura e forma basicamente o ápice do coração. De forma semelhante ao ventrículo direito, o ventrículo esquerdo também apresenta trabéculas cárneas no seu interior, possui também cordas tendinhas que ancoram as válvulas da válvula atrioventricular esquerda aos músculos papilares. O sangue arterial sai do ventrículo esquerdo através da válvula da aorta para a maior artéria do corpo, que é a artéria aorta. Uma parte desse sangue vai fluir para as artérias coronárias, que se ramificam a partir da parte ascendente da aorta e leva o sangue para as paredes do coração. Nessa imagem, a gente consegue observar, tanto no esquema como em cadáver, a partir de um plano transversal, a espessura do ventrículo esquerdo. Também o lúmen diminuído do ventrículo esquerdo quando comparado ao ventrículo direito. Na aula de hoje é apenas isso. A gente vai ficando por aqui. Se você tem dúvidas ou quer fazer algum tipo de sugestão, deixa aqui nos comentários e não deixa de fazer o teste para verificar o quanto que você sabe sobre o assunto. Beleza? Até mais, galera!